Tá, vamos lá. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Declaro aberta a 1.000ª sessão do Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que se constitui hoje em plenária pública. Agradeço a presença de todos e também daqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Concedo a fala aos conselheiros para fins de informes, não podendo ultrapassar o limite de 2 minutos. A secretária executiva desta casa irá orientar as inscrições, bastando que o conselheiro levante a mão e sua fala será assegurada. Conselheira Maria José, por favor. Então, eu gostaria de reiterar o lamento do Simpro Rio em relação ao ocorrido na Escola de São Paulo e o quanto todos os sistemas e redes de educação do país têm que estar efetivamente preocupados e ocupados com essa questão, porque ela vem se tornando uma prática cada vez mais presente dentro das nossas escolas. É importante que nós atuemos nas causas que estão levando nossos alunos, nossos professores e demais segmentos da comunidade escolar a ter comprometida a sua saúde mental. É uma questão que não pode mais ficar negligenciada por nós. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o NIAP, que já atua com profissionais de psicologia e assistência social nas unidades escolares, e nós estamos afirmando e reafirmando a necessidade de cada vez fortalecer mais esses núcleos para que eles continuem fazendo o trabalho que fazem, que é muito importante, especialmente nesse cenário que nós estamos vivendo. Obrigada. Conselheiro Will. Perdão. Conselheira Maria de Lourdes. Fala um pouquinho mais alto. O que me deixa impressionada com o caso de São Paulo é que esse menino saiu de uma escola por ter um comportamento agressivo uma semana atrás. Quer dizer, ele saiu de uma escola para outra, é como se faz, você muda a pessoa, você não atende, você muda o local. Muda o problema de lugar, só isso. Isso me deixa impressionado. É uma coisa que a gente tem que ficar atenta também. Posso passar? Bom, eu lamento muito esse episódio triste que aconteceu ontem, aconteceu em São Paulo, aconteceu também nos Estados Unidos, e para a gente parar para pensar qual é o papel da escola. O papel da escola não é só passar conteúdo, a gente tem que cuidar da saúde mental. E eu ouvi muitas falas ontem, a escola precisa de segurança, policial na escola. Não é nada disso. Nós, como educadores, a gente tem que cuidar da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, uma simples escuta, eu não sou psicólogo, não precisa ser. A metade do problema resolve quando a gente escuta o outro. Faltou nesse menino que cometeu esse crime, talvez uma escuta, um cuidado maior da família, mas isso não acontece na família, na escola, para que ouça, sabe? Poderia se evitar muitas coisas, eu tenho muita experiência em escola que lida com socioemocional, e escutar faz toda a transformação, principalmente no adolescente, que ele às vezes não tem voz, e é uma fase da vida que o indivíduo precisa falar, que ele está se constituindo como indivíduo,
e às vezes não tem espaço para isso. Então a escola pode ser esse espaço de escuta. A gente não vai conseguir avançar no aprendizado se a gente não cuidar da saúde mental de nossas crianças e de nossos adolescentes. Eu acho que uma outra questão assim, assustadora sobre Mais isso. alto. Uma outra questão assustadora sobre isso é ouvir de países considerados primeiro mundo entenderem que resolve reduzindo a idade penal. Eu acho que isso é o mais lamentável. A pessoa não entender, né, que tem algo a fazer além de punir os mais novos, né, que são as grandes vítimas desse sistema em que estão inseridos. Eu gostaria de fazer um comentário nesse sentido. Eu acho perfeito essas duas falas. Eu acho perfeito essas duas falas no sentido de precisamos ver a questão de saúde mental dos colegas, porque a gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente tem. Então, se a gente também está adoecido, não tem como a gente oferecer essa escuta, esse acolhimento. E, em contrapartida, também a nossa juventude, né? As nossas crianças precisam ser ouvidas. Quando aconteceu a pandemia, eu tinha muita esperança de que a escola ia se rever, porque eu penso que a escola moderna está em crise. Eu já venho falando isso aqui algumas vezes, né? E por conta da situação da gente não poder estar junto, que isso nos obrigar a repensar práticas. Infelizmente, a gente teve afastamento e quando a gente retornou, toda a pressão pelo conteúdo fez com que uma situação que já não era muito legal piorasse e que essas questões de saúde mental, ansiedade, né, e todas elas ficassem ainda piores. Eu tenho uma adolescente em casa que está no ensino médio também, assim como a filha do Luiz Otávio, e eu vejo o quanto o ano letivo mal começou e ela está estressadíssima, né? E eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio aí. Eu estou fazendo uma defesa aqui de que a gente tem que abrir mão dessa questão do conhecimento, porque isso é a função da escola, mas a função da escola não é só a instrução, é a formação. E a questão da saúde mental, né, e do acolhimento, enfim, tudo isso que vem junto também faz parte desse contexto, né? Então, acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, na questão de saúde mental dos colegas e também desse acolhimento dos estudantes, senão eu acho que essa situação ela tende a piorar com o passar do tempo, se a gente não conseguir equalizar isso. Ok. Mais alguém? Não existe qualquer erro na Tá. Bom, a seguir submete a aprovação da ata de número 1103. Solicita a secretária Conceição que faça a chamada nominal para aprovação do texto. Wilma, Aprovam. Ana César, Aprovo. Luiz Otávio, Aprovam. Maria de Lourdes, Aprovo. Marisa Moreira, Aprovo. Maria José, Aprovo. Fernanda, Virgínia, Tem apenas uma pequena retificação, é porque na ata está escrito que as anteriores foram aprovadas, só que eu me abstive porque eu não estive presente nas duas últimas reuniões, então é só acrescentar essa informação. ok. E Lidivalda, Aprovo. Ok. Declaro aprovada a ata que acaba de ser examinada. Nesta sessão plenária, examinaremos dois pareceres. O primeiro tem como relatora a conselheira Maria de Lourdes, que considera sanadas as irregularidades na instituição denominada Resumo das Letras Limitada. A relatoria do segundo parecer coube à conselheira Maria José, que propõe a concessão de 30 dias para que sejam sanadas as irregularidades na educação infantil do Colégio Costa Ferreira. Dessa forma, passa a palavra à conselheira Maria de Lourdes, a quem peço que faça a leitura do parecer número 1 de 2023 deste colegiado. Parecer número 2023. Considera sanadas as irregularidades na instituição Resumo das Letras Limitada.
Jardim Escola Retorno das Letras Limitada, CNPJ número 86874 146-0001-81, mantenedor do Jardim Escola Retorno das Letras, localizado à Rua Engenheiro Adelmo, 43, no bairro da Tijuca, tendo como representantes legais Antônio Carlos de Moura, CPF 463-294-9768, e Eduardo Jorge Rodrigues, CPF 012-335-7740. Obteve autorização para funcionar pela portaria CDCE número 5131/1994, ministrando a educação infantil nas modalidades de creche e pré-escola, na forma da legislação vigente à época. Pelo acompanhamento periódico, a inspeção da segunda Coordenadoria Regional de Educação, segunda CREGET, constatou que o estabelecimento em pauta se encontrava em funcionamento com as seguintes irregularidades: a alteração do corpo técnico, administrativo, pedagógico e dos sócios, sem providenciar o cadastramento dos mesmos junto à Secretaria Municipal de Educação, SME, e também no aspecto físico, por se encontrar-se em condições de salubridade, fatos que originaram a formalização do presente processo. Em atendimento ao artigo 23 da deliberação SME número 30/2019, foi designada a comissão verificadora por meio da ordem de serviço segunda CREGED número 76, de 29 de novembro de 2019, composta pelas servidoras Carmen Lúcia Tavares Pompeu, Eliete Rodrigues do Nascimento Viana e Antonieta Gioia Cruz da Silva, que compareceu ao local e emitiu relatório circunstanciado, folha 5, ratificando que, apesar de toda a ação empreendida pela Gerência de Educação da segunda CREGED, não havia sido providenciada a regularização do funcionamento. Então, este Conselho, após a análise dos autos, manifestou-se por meio do parecer número 5, 2022, concedendo o prazo de 60 dias para o restabelecimento das condições favoráveis de funcionamento. Em 10 de fevereiro de 2023, o presente administrativo retorna a este colegiado com o pronunciamento da nova comissão verificadora, designada pela portaria segunda GSM número 221, de 7 de 12 de 2022, composta pelas servidoras Carmen Lúcia Tavares Pompeu, Tânia Cecília da Silva Teles e Ana Cristina de Almeida Alves Brito, que compareceu ao local em 14 de 12 de 2022, emitiu relatório circunstanciado, folha 19, informando que as irregularidades antes constatadas foram sanadas. Voto da relatora. Pelo exposto no presente processo, consideram-se sanadas as irregularidades do Jardim Escola Resumo das Letras, mantida pelo Jardim Escola Resumo das Letras Limitada, localizada à Rua Engenheiro Adelmo, número 43, bairro da Tijuca. Ok. Conceição, Adelmo, não é atrás. Solicito ao secretário deste Conselho que faça a chamada nominal dos conselheiros. Peço que se manifeste com as expressões aprovo, rejeito ou me abstenho. Wilman Costa, Aprovo. Ana César, Aprovo. Luiz Otávio, Aprovo. Maria de Lourdes, Aprovo. Marisa de Almeida, Aprovo. Maria José, Aprovo. Fernanda Raquel, Aprovo. Virgínia, Aprovo. Lindivalda, Aprovo.
Fidelina. Aprova. Declaro aprovado o parecer número 1 de 2023, que considera sanadas as irregularidades da instituição denominada Resumo das Letras Limitada. A seguir, passaremos ao exame do parecer 2 de 2023, razão pela qual solicito à relatora, conselheira Maria José, que faça a leitura do texto. Parecer 2 de 2023. Concede-se prazo de 30 dias para que sejam sanadas as irregularidades na educação infantil do Colégio Costa Ferreira, mantido pelo Colégio Costa Ferreira Limitado. O Colégio Costa Ferreira Limitado, CNPJ 28.020.584/000186, mantenedor do Colégio Costa Ferreira, localizado na Ladeira do Castro, número 60, bairro de Santa Teresa, tendo como representante legal Maria Angélica da Costa Figueira Louro, CPF 057-923-047-34, obteve autorização para funcionar pela portaria ESUB-CRE, número 369, de 14/9/2018, ministrando educação infantil nas modalidades creche a partir de 2 anos e pré-escola em horário parcial e integral, na forma da legislação vigente. Pelo acompanhamento periódico, a equipe de supervisão da primeira Coordenadoria Regional de Educação, primeira CRE-GSM, constatou que o estabelecimento em pauta apresenta inúmeras irregularidades, conforme disposto na deliberação ECME número 38 de 2020, nos aspectos abaixo mencionados. 1. Em relação ao projeto político-pedagógico, PPP, e regimento escolar da unidade. O PPP não está em conformidade com a BNCC, com a LDB 9394/96 e os artigos 16, 17 e 18 da supracitada deliberação. Contém correções como o termo maternal 3. Não possui informações sobre questões nutricionais, horário de funcionamento e as turmas multisseriadas praticadas pela unidade. Indica a atuação de 5 docentes, mas foi constatada a presença de uma com habilitação, que é a Maria Angélica da Costa Figueira Louro, e Patrícia Martins Santiago Coleta, sem habilitação para lecionar. E o regimento escolar encontra-se desatualizado em descumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 22. 2. Quanto à atuação e formação dos profissionais da educação, a documentação apresentada da professora Patrícia Martins Santiago Coleta não a habilita a atuar na educação infantil, conforme disposto no artigo 30. A professora Maria Angélica da Costa Figueira Louro atua como professora regente, diretora, professora do ensino especial, coordenadora, além de atender na secretaria. E a unidade está sem coordenador pedagógico, em descumprimento ao artigo 23. 3. Quanto às questões nutricionais e condições físicas do prédio e equipamentos, foi verificada a prática de alimentação em discordância com a Unidade de Nutrição e Segurança Alimentar Anis Dias, UNAD. Foi verificada a falta de higienização na geladeira, escassez de gêneros alimentícios, armazenamento e medicamentos na despensa, além de cozinha sem lixeira, em desacordo com o parágrafo único do artigo 33 e com o inciso 4 do artigo 34 da deliberação ECM 38 de 2020. Foi constatada a necessidade de higienização nos banheiros, salas de aula, secretaria, sala dos professores, direção,
além da cozinha, em desacordo com o parágrafo único do artigo 33. Foi percebida goteira na secretaria, sala dos professores e direção e vidros quebrados em desacordo com o parágrafo único do artigo 33. A unidade possui piscina sem guardião e sem cobertura, necessitando de higienização em seu acesso, com laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros, datado de 2018, que deixa explícita a necessidade da presença de um guardião durante o horário de funcionamento da unidade, descumprindo assim o parágrafo único do artigo 33. Os diferentes espaços da unidade não são trancados, permitindo livre circulação das crianças, em descumprimento ao parágrafo único do artigo 33. 4. Quanto à enturmação das crianças e organização documental, a unidade possui turmas multisseriadas, uma delas com crianças do pré-1 ao 3º ano do ensino fundamental. Foi constatada a ausência de ficha de matrícula e listagem com os dados dos alunos, e a unidade não possui registro atualizado de frequência, de avaliação e de planejamento das aulas, em desacordo com os incisos 1, 3 e 4 do artigo 13. Foram constatadas ainda situações graves cuja inspeção não está ligada a esta secretaria, tais como ausência de laudo de potabilidade da água, de controle de vetores, e o único extintor de incêndio encontrado não possuía lacre e tinha validade até 2021. Além das irregularidades acima enumeradas, no termo de visita de 22/8/2022, consta o seguinte registro: as fichas de matrícula dos alunos foram observadas que há matrículas na unidade, 3 crianças de 4 anos, 4 de 5 anos, 3 de 7 anos, 3 de 9 anos, 3 de 11 anos, 4 de 10 anos, 1 de 8 anos e 1 de 14 anos. Constatou-se na ocasião a presença de 7 crianças da educação infantil, cuja faixa etária vai até 5 anos, conforme disposto no artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e 15 crianças com idade para frequentar o ensino fundamental, posto que a faixa etária desta segunda etapa da educação básica se inicia aos 6 anos de idade, em conformidade com o artigo 32 da lei supracitada. Os termos de visita e os relatórios da E1ª-CRE existentes no processo carecem de informações sobre ato autorizativo do Colégio Costa Ferreira para ministrar o ensino fundamental. Vislumbra-se, portanto, a possibilidade de a instituição ter acrescentado ao rol das irregularidades já citadas a oferta do ensino fundamental sem a devida autorização para ministrá-lo. Nos termos do artigo 17 da LDB, as instituições que ministram o ensino fundamental pertencem ao sistema estadual de ensino, estando, portanto, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação, fato que justifica o desconhecimento deste sistema de ensino sobre o ato autorizativo do estabelecimento em tela. Em atendimento ao artigo 53 da deliberação ECME 38/2020, foi designada comissão verificadora por meio
da Portaria E-CRE-GSM número 3, de 21/11/2022, composta pelos servidores Zósimo Dias de Oliveira Júnior, Dayana Carla Amorim de Souza e Rosemary do Nascimento Braz, que compareceu ao local e emitiu relatório circunstanciado, as folhas 22 a 24, ratificando que, apesar de toda a ação empreendida pela Gerência de Educação, desde 25 de julho de 2022, ainda não foram providenciadas as regularizações necessárias ao funcionamento da instituição. Voto da relatora. As irregularidades do Colégio Costa Ferreira ultrapassam a suportabilidade, pois, apesar do órgão regional ter prestado todas as orientações descritas nos termos de visita de 25/7/2022, 22/8/2022 e 29/9/2022, a representante legal, senhora Maria Angélica da Costa Figueira Louro, nada fez para sequer dar início à restauração das condições favoráveis de funcionamento. Percebe-se desta forma que de nada adiantaria estender o prazo para que as exigências fossem sanadas. Diante do exposto, somos de parecer que seja concedido prazo de 30 dias para que o Colégio Costa Ferreira, mantido pelo Colégio Costa Ferreira Limitada, localizado na Ladeira do Castro, número 60, bairro de Santa Teresa, tome as providências abaixo listadas para regularizar o seu funcionamento, atualizar o regimento e elaborar o PPP em conformidade com a BNCC, a LDB e as deliberações ECME 32, 38, 29 e 52. Autuar processo para cadastramento de coordenador pedagógico e professor regente de educação infantil em conformidade com os artigos 23, 26 e 30 da deliberação ECME número 38/2020. Atualizar ficha de matrícula e listagem com os dados dos alunos, assim como o registro de frequência dos mesmos, incluindo os registros de avaliação e de planejamento das aulas, em conformidade com os incisos 1, 3 e 4 do artigo 13 da deliberação ECME 38/2020. Agrupar as crianças de educação infantil em conformidade com o disposto nos artigos 4, 7 e 8 da deliberação ECME 38/2020. Manter espaços, ambientes e equipamentos em condições de higiene, de salubridade e de segurança, como disposto no parágrafo único do artigo 33 e no artigo 4, e no inciso 4 do artigo 34 da deliberação ECME 38/2020. Providenciar guardião para a piscina ou deixá-la devidamente lacrada. Findo o prazo concedido, o presente administrativo retornará a este colegiado contendo o relatório da comissão verificadora sobre o cumprimento das exigências e também a comprovação de que a ECRE enviou ofício à Metropolitana 6, informando sobre as precárias condições de funcionamento do Colégio Costa Ferreira, tendo em vista que os alunos estão frequentando um espaço sem higiene, insalubre, sem segurança e estarão sendo prejudicados duplamente caso o ensino fundamental ministrado para os 15 alunos com idade entre 7 e 14 anos não seja autorizado.
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, informando sobre o único extintor de incêndio encontrado no estabelecimento, sem lacre, com validade até 2021, e ao Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, IVISA Rio, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, SMS Rio, informando sobre as questões ligadas à alimentação, ausência de lado de potabilidade da água e de controle de vetores. Este é o nosso parecer. Comunico aos conselheiros que o conselheiro Nilman Costa, vice-presidente do colegiado, teve necessidade de se ausentar da sessão, passando, portanto, a presidência dos trabalhos à conselheira Ana César, presidente da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Podemos dar continuidade. Não, mas antes de votar, confere, Zezé, se nesse parágrafo, nos termos do artigo 17 da lei, as instituições, eu acho que tem que colocar privadas aqui, não? Eu botei. Ah, tá. Sim, Privadas. que ministra o ensino fundamental pertence ao sistema, as privadas. E Aqui, Zezé. as públicas São das SME. são da SMS. As públicas mantidas pelo município. Certo? Podemos iniciar a votação. Antes eu gostaria de fazer um comentário sobre essa escola. Eu tenho bastante tempo aqui neste conselho e jamais esta é a primeira escola que nós estamos vendo nesse estado caótico. Nunca passou nada semelhante. Tanto que nós temos por hábito dar, quando percebemos irregularidade, 30, ou 60 e 90 dias. Mas tão grandes são as irregularidades que na sessão passada nós discutimos um pouco sobre essa instituição e percebemos que não adiantaria prolongar, dar um prazo maior, visto que já desde julho ela está tomando conhecimento e não iniciou nenhum outro movimento de se regularizar. E há um artigo da Constituição que ele é muito rígido no que tange, e também do Estatuto do Menor, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que devemos colocar a criança a salvo, né, protegê-la de qualquer situação. Então, por isso que aqui está constando pedido, encaminhamento de situações para o Corpo de Bombeiros e para a Secretaria de Saúde também, que não é o nosso foco, né? E daí vem até uma luz acendeu e de repente na deliberação que nós estamos refazendo nesse momento, que se inclua essa possibilidade para que, detectada qualquer situação de perigo para as crianças, mesmo que não seja de nossa área de competência, que imediatamente comuniquemos ao órgão competente. Né? Essa situação é, assim, inusitada. Essa criança, vocês não sabem, não tinha uma lista de... né, uma trilha, né? Essa criança de 14 anos era incluída ou não? Não sabemos, porque aí ela não entrou em detalhe, porque nós entramos para ver a educação infantil. E aí, esse número todo de crianças de idade de ensino fundamental que chama a atenção, e ainda com turma de educação infantil até o 3º ano, do pré até o 3º ano. Quer dizer, provavelmente não tenha nem autorização, isso nós não sabemos dizer. Por isso que nós colocamos aqui que ainda pode ter um risco maior ainda, as crianças estarem cursando, pensando que tem validade, não tem. E como pertence ao sistema de ensino do Estado, nós desconhecemos.
Nos termos de visita não havia nenhuma referência sobre alunos incluídos desse grupo que foi encontrado. Bom, passemos à votação, que a Conceição chamará todos. Ana César, Aprovo. Luiz Otávio, Maria de Lourdes, Marisa, Aprovo. Maria José, Aprovo. Fernanda, Estou pensando aqui. Bondades, aprova. Virgínia, Aprovo. Lindivaldo, Aprovo. Fidelina, Aprovo. Todos estão aprovados por unanimidade. Prosseguindo, então, consideramos aprovado o parecer número 2, que concede 30 dias para que sejam sanadas as irregularidades da educação infantil no Colégio Costa Ferreira. Reparem que nós colocamos as irregularidades de educação infantil, porque em relação ao ensino fundamental não é competência deste conselho. Temos que respeitar o que consta na LDB, né? Embora nós saibamos que supomos que não seja autorizada, nós não podemos conceder nem tomar nenhuma posição em relação ao ensino Mas é fundamental. possível a gente entrar em contato? mas está previsto. Mas está previsto, por isso que Parecer. nós pedimos para encaminhar o ofício, para nos É. resguardarmos também, né? Uma das recomendações que a conselheira fez Sim. é a comunicação à metropolitana 6, a segunda ao Corpo de Governo Militar e a terceira ao Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. Tá? Sim. Não seria possível também, não que não esteja aprovado, está aprovado, mas de repente um documento nosso entrando em contato com o Conselho Estadual. Sim, com certeza, a CREA estará Né? fazendo. De conselho para conselho, já que não é nossa competência, porque é realmente muito preocupante isso aqui, né? Muito, muito. Bem, então, em face, né, desse final, eu continuarei presidindo, né? Vamos encerrar esse momento agora da plenária. O término desta plenária, estaremos reunidos para dar continuidade ao estudo da deliberação 38. Né? Terminamos aqui só essa parte pública e internamente continuaremos com a deliberação 38. Bom dia, boa tarde a todos. Gente, isso aqui